Hoje em dia, conectado com o mundo, conectado com você, está no ar Hoje em Dia. Seu Hoje em Dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia e que esta sexta-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuamos trazendo todas as informações para você. E olha, guardas civis metropolitanos são investigados por matar um homem desarmado que usava drogas em um ponto turístico. O suspeito foi perseguido a pé, no meio de populares, e foi baleado pelas costas e acabou morrendo no local. Acompanhe. O homem que discute com os guardas municipais tenta se jogar na água, mas decide fugir e corre. Nessa hora, o guarda atira 2 vezes. A vítima, de 33 anos, morreu no local e já tinha sido preso por tráfico de drogas. Ele era um dependente químico. Eles pegassem meu irmão e prendessem, mas matar meu irmão daquela maneira, covardemente, ainda pelas costas. Os guardas disseram ter sido ameaçados, mesmo com a vítima desarmada. Tudo aconteceu bem ao lado do Mercado Modelo, em frente ao elevador Lacerda. Pontos turísticos muito movimentados em Salvador. Eram 3 da tarde e tinha muita gente aqui. Quem viu se assustou. Tempo do tiro dele, né, acertar outras pessoas que não tem nada a ver. A gente que é turista, a gente fica surpreso. Não é a primeira ocorrência desse tipo na semana. Um outro guarda municipal foi flagrado batendo em um homem que ouvia música alta no meio da rua. Nos 2 casos, haverá investigação para saber se essa era a melhor maneira de resolver os problemas. Até lá, todos continuam na rua trabalhando. Não defendemos nenhum tipo de ato de violência ou que extrapole o que é o limite devido da atuação da Guarda Municipal. Criminosos vestidos de policiais federais fizeram um arrastão nos apartamentos do prédio de um dos investigados da Operação Lava Jato. Eles disseram que faziam uma busca e apreensão no edifício. Veja como tudo aconteceu. O dia ainda amanhece quando um carro preto comum para em frente ao prédio. De dentro sai parte dos criminosos. Esse outro, que passa em seguida, leva o restante da quadrilha. Os homens usam roupas pretas com coletes. A intenção era confundir. Estava com uma camiseta com distintivo da Federal e nas costas escrito Polícia Federal. O grupo disse ao porteiro que faria uma operação no edifício. Eles não chegaram a mostrar credenciais, segundo os funcionários. Entraram e se dividiram para assaltar 4 apartamentos. Depois de quase 3 horas, os criminosos deixaram o local, levando todo o monitoramento de segurança. Um fuzil desse tamanho, né? Sabe? Então E todos eles com uma arma na mão e outra na cintura, né? Este morador foi rendido quando saía de casa. Quero dinheiro, dólar e joia. E arma. Os assaltantes aparentemente tinham informações sobre os últimos acontecimentos aqui nesse prédio. Há 2 semanas, o edifício foi alvo da Operação Lava Jato. A Polícia Federal realmente esteve aqui, fazendo buscas e apreensões no apartamento do empresário Ronan Maria Pinto, suspeito de lavagem de dinheiro. Ronan é diretor de um jornal da região do ABC Paulista e está preso em Curitiba desde o dia 1º de abril. Segundo a investigação, ele teria recebido dinheiro desviado da Petrobras. O apartamento dele não está entre os imóveis invadidos. Os retratos falados de 4 suspeitos foram divulgados. A Polícia Federal informou que vai ajudar nas investigações. E agora eu chamo a sua atenção para este caso. A polícia conseguiu prender os responsáveis pelo sequestro da mãe de um ganhador da Mega Sena. O grupo não tinha experiência no crime. A surpresa é que o mentor da ação é um empresário, dono de um posto de gasolina. 3 sequestradores da mesma família. Pai, filho e sobrinho, que juntos agora vão para a cadeia. Alex Alcântara Pagiato é um empresário de 39 anos, dono de um posto de combustíveis que decidiu sequestrar a mãe do ganhador da Mega Sena. Demonstraram assim um grau de inexperiência muito grande. Tanto no momento em que a vítima foi arrebatada da casa, a preocupação dos sequestradores com a saúde da vítima não é típico de sequestro. Eles chegaram a retornar com o carro para casa para que ela tomasse a medicação dela. A vítima foi sequestrada dentro de casa por homens armados.
Um deles seria o sobrinho de Alex. Para manter a vítima refém enquanto pediam resgate à família, os sequestradores alugaram uma chácara de festas na zona rural de Limeira. Alex Alcântara Pagiato Júnior, estudante de 19 anos, seria o responsável pelo cativeiro. A Polícia Civil de Americana já conseguiu na Justiça um mandado de prisão temporária para os 3 suspeitos. O crime de sequestro é considerado hediondo e, nesse caso, ainda há o agravante da vítima ser idosa, o que deve deixar a pena ainda maior caso eles sejam condenados. Mas o trabalho não termina por aqui. A Polícia Civil continua investigando, porque há suspeita de que mais pessoas também tenham participado do crime. Por falar em sequestro e em idosos, não é? Nós mostramos no Hoje em Dia aqui para você o desaparecimento de um senhor e o drama de uma família que estava sem notícias e inclusive as últimas imagens dele dentro de um supermercado. E agora, depois de 12 dias, sem nenhuma notícia, esse idoso de 83 anos foi encontrado morto. De acordo com a polícia, a vítima foi assassinada no mesmo dia do sequestro porque os criminosos não conseguiram sacar dinheiro no caixa eletrônico. 2 suspeitos que teriam participado do crime também foram encontrados mortos. O corpo do aposentado João Bosco Neves de Oliveira, de 83 anos, foi encontrado no Parque da Cidade, em Niterói, na região metropolitana do Rio, no meio da mata. A Guarda Municipal e a Coordenadoria Ambiental receberam a informação da Delegacia de Homicídios e vieram até o local. A perícia também já foi feita. A família não quis gravar entrevista. De acordo com a polícia, ele está em avançado estágio de decomposição. Por isso, só depois do laudo do IML vai ser possível saber a causa da morte. No último dia 2, seu João Bosco saiu de casa para comprar leite neste supermercado. O circuito interno do estabelecimento mostra o senhor saindo da loja. Minutos depois, o carro em que estava foi fechado pelo dos criminosos. Um dos bandidos tomou a direção do veículo da vítima. 2 homens aparecem nas imagens feitas por câmeras de um outro supermercado. Um está de boné e de camisa de time de futebol e o segundo usa uma regata branca. Eles vão em direção a um caixa eletrônico. Segundo as investigações, os suspeitos estariam tentando fazer uma retirada de dinheiro da conta do aposentado, mas como o cartão estava bloqueado, eles não teriam conseguido. De acordo com a polícia, logo depois do homicídio, os bandidos abandonaram o carro do idoso. Marcelo Henrique Gilvaz Arantes Júnior foi preso na semana passada. Ele aparece nas imagens das câmeras de monitoramento em uma motocicleta e dá carona para Marco Aurélio Neves de Lima, depois que o criminoso deixa o carro do aposentado na rua. A polícia chegou a fazer uma operação na comunidade Viradouro nesta quarta-feira para capturar o suspeito, que também teria ligação com o tráfico de drogas. Mas ele não foi encontrado. Horas depois, o corpo de Marco Aurélio, conhecido como Ciclone, foi localizado no porta-malas desse carro. O veículo estava abandonado na estrada entre Piratininga e Itaipu, em Niterói. No porta-malas do veículo, a polícia também encontrou o corpo de Michael da Silva Mendes. Segundo o delegado, a ideia de praticar o crime teria partido dele e de Ciclone. A DH já identificou também o 4º integrante do bando. Em depoimento, ele confessou o crime e contou que o aposentado foi deixado já sem vida no local. Eles resolveram matar o idoso porque não conseguiram sacar o dinheiro com o cartão da vítima. O carro usado no crime está passando por perícia e a prisão de mais esse suspeito já foi pedida à Justiça. Um comerciante foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro do próprio carro. Como uma das portas do veículo estava amassada, a polícia investiga se o crime foi motivado por causa de alguma discussão no trânsito ou se a vítima sofreu uma tentativa de assalto. Jefferson Barreto, de 36 anos, foi morto com um tiro dentro do carro dele. O crime foi por volta das 10h30 da noite na rua Solidônio Leite, Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, Jefferson foi morto por um homem ainda não identificado. O motivo do crime ainda continua um mistério. A porta do motorista estava amassada. A polícia ainda não sabe se as marcas foram provocadas por um acidente de trânsito e se isso tem alguma relação com o crime.
Jefferson se divorciou recentemente. Segundo os parentes, a rua Solidônio Leite não traz boas lembranças para a família. Há alguns anos, o tio de Jefferson morreu no mesmo local, atropelado por um ônibus. Nenhum parente quis gravar a entrevista. A Polícia Paulista cumpre agora pela manhã 37 mandados de prisão na maior operação da história envolvendo torcidas organizadas. 80 policiais participam da Operação Cartão Vermelho, que começou logo cedo para cumprir outros 60 mandados de busca e apreensão. O alvo são integrantes de torcidas organizadas do Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, que se envolveram em brigas e agressões recentemente. Entre os presos está Helder Alves Martins, da Gaviões da Fiel. Ele assumiu a autoria do disparo do sinalizador marítimo que matou o garoto Kevin Espada durante uma partida em Oruro, na Bolívia, em 2013. Na época, Helder era menor de idade. Mesmo depois desse episódio, o torcedor foi flagrado em outras situações de brigas entre as organizadas. Todos os presos foram levados para a sede do DHPP, na região central da cidade. E foi transferido para o presídio da Polícia Civil o investigador que foi flagrado por câmeras de segurança agredindo e ameaçando um comerciante de tapetes. O investigador José Camilo Leonel, de 51 anos, teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo. Ele foi acusado de tortura qualificada, constrangimento, ameaça, falsa comunicação de crime e abuso de autoridade. Para a juíza do caso, se o policial continuasse em liberdade, poderia atrapalhar a investigação. José Camilo se aposentou no mês passado. Em janeiro, ele foi flagrado agredindo e ameaçando um comerciante de tapetes. A confusão aconteceu depois que a estudante de Direito, Yolanda dos Santos, chamou o investigador após se arrepender de ter comprado um tapete persa no valor de R$5 mil. Ela também está sendo processada e responde em liberdade pelos crimes de tortura e constrangimento ilegal. Um policial aposentado foi preso e vai responder por tráfico de animais silvestres. Dentro da casa dele foram apreendidos quase 200 pássaros, muitos inclusive ameaçados de extinção. Depois de uma investigação do Ministério Público, a polícia chegou até a casa de Eliezer Cavalcante Nunes. Ao todo, foram encontrados 195 pássaros de várias espécies. Entre as aves, 9 estão em extinção, como curiós, azulão e corrupião. Todos os pássaros ficavam em gaiolas penduradas nas paredes. Por criar animais em cativeiro, o policial aposentado vai pagar multa no valor de R$276 mil. Foram apreendidos cadernos com anotações de venda dos pássaros. Para a polícia, esse material é uma prova do tráfico de animais silvestres. De acordo com um laudo da perícia, as anilhas usadas nas aves eram falsificadas. Ele responde pelo crime ambiental e pelo crime de falsificação equiparado a um crime de falsificação de selo público. Os animais foram levados para um parque ecológico de São Paulo e depois serão devolvidos à natureza. E se existe a pessoa que pratica esse ato para comercializar, é porque existem outras pessoas que compram essas aves. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Uma operação das polícias militar e civil para combater disputa de rachas apreendeu mais de 100 veículos em Porto Alegre. Carros e motos foram apreendidos em bloqueios feitos pela polícia em locais já conhecidos pela disputa de rachas na zona norte da capital gaúcha. 2 pessoas foram presas por porte ilegal de armas e um menor apreendido por tráfico de drogas. Está preso o homem suspeito de participar da morte da corretora de seguros baleada depois de deixar uma amiga em casa. Nós mostramos esse caso para você. Ela levou um tiro na cabeça ao volante com o carro em movimento. Bateu num poste, chegou a ser socorrida, mas acabou falecendo. Um detalhe é que o suspeito já tinha sido preso mais de 10 vezes por vários crimes e
estava nas ruas em liberdade. Jefferson Pedreira foi preso pela Polícia Militar em casa 5 dias depois do assassinato da corretora Patrícia Moreira. Os policiais chegaram até o suspeito depois de uma denúncia anônima. O homem preso tem uma extensa ficha criminal. São mais de 10 passagens por roubo, por furto, receptação e até por homicídio. Quem denunciou disse que ele teria matado a corretora. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, drogas e uma moto. Na delegacia, ele não admitiu sua participação no delito. Já aqui na Delegacia de Homicídios, compulsão dos autos, nós não verificamos nenhuma possibilidade momentânea do Jefferson Pedreira ter envolvimento com o homicídio da Patrícia. Contudo, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de qualquer participação. Patrícia Moreira, de 33 anos, foi morta no último sábado. Ela tinha saído com uma amiga para um bar e, depois de deixar a moça em casa, disse que se encontraria com um colega. Foi neste posto que Patrícia se encontrou com um amigo. Eles conversaram por algumas horas e Patrícia então foi embora para casa. A polícia descarta a participação deste amigo no crime. São analisadas aí mais de 10 horas de imagens de câmeras de segurança entre o percurso aqui do posto até o local onde a corretora foi morta. Patrícia foi assassinada com um tiro na cabeça enquanto dirigia poucos metros antes de chegar em casa. Ela perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Um laudo da perícia aponta que o tiro foi disparado próximo ao vidro do carro da corretora, o que descarta a hipótese de bala perdida. A polícia trabalha com as seguintes linhas de investigação: crime passional, tentativa de assalto e até mesmo uma possível briga por herança. E diz que vai continuar investigando a possibilidade de Jefferson ter algum envolvimento no homicídio. Por enquanto, ele continua preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Independentemente do Jefferson ter participação ou não, na morte da corretora, você deve estar se perguntando, assim como eu, como é que uma pessoa com uma extensa ficha policial como essa continuava em liberdade, né? Esse é o Brasil. O funcionário de uma fábrica de armas foi preso suspeito de desviar armamento. A investigação começou porque o irmão dele foi preso com 5 revólveres da empresa. O funcionário suspeito de desviar as armas foi preso enquanto trabalhava. Rafael Ibarra de Abreu, de 30 anos, seria o responsável por furtar o esqueleto dos armamentos. O material era arremessado por cima deste muro, que separa a empresa de um estacionamento, e recolhido por outros integrantes da quadrilha. A polícia agora investiga o envolvimento de mais empregados. Nós até imaginamos que possa ter pessoas de outros setores da empresa, onde essas peças agregadas são fabricadas ou são agregadas à armação, que possam estar envolvidas. A suspeita é que o grupo agia há 1 ano, mas desde que a investigação começou, há menos de 1 mês, foram apurados 2 desvios, cada um com 5 revólveres calibre 38. Um homem preso em Florianópolis foi o que chamou a atenção da polícia para o esquema. Ele estava com 5 armas da empresa Taurus e é irmão do funcionário detido hoje. A quadrilha seria fornecedora de armamento para criminosos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outras 3 pessoas foram presas, uma na capital catarinense. Com o grupo foram apreendidas 11 armas. Segundo a polícia, elas seriam anunciadas na internet, inclusive em redes sociais. Em nota, a fabricante Taurus informa que colabora com a investigação, que segue em andamento. Servidores revoltados com a falta de pagamento invadiram um prédio público no Rio de Janeiro. Acompanhe a reportagem. Servidores públicos em fúria. A invasão foi na sede da Secretaria da Fazenda do Estado, no centro do Rio. Policiais e seguranças usaram gás de pimenta para afastar o grupo. A revolta é contra a decisão do governo do Rio de adiar o pagamento de aposentados e pensionistas que ganham acima de R$ 2.000.
Isso não existe em nenhum país do mundo. Fazem isso com funcionário público. Há mais de 4 horas, os servidores do Estado estão ocupando alguns andares do prédio da Secretaria da Fazenda e também o saguão. A Polícia Militar, através da tropa de choque, ficou aqui na porta e as pessoas não podem entrar, apenas saem. O clima continua bastante tenso. Enquanto a gente não for ouvido, a gente não vai sair. Na Assembleia Legislativa foi adiada para a semana que vem a votação que pretende derrubar o decreto do governo de alterar a forma e as datas dos pagamentos. Nós já estamos entrando na Justiça para assegurar o pagamento. E, se necessário for, vamos entrar na Justiça para que o regimento da casa seja respeitado. Sindicatos de vários setores do funcionalismo decidiram entrar na Justiça para garantir o pagamento de aposentados e pensionistas que não receberam salário no mês de abril. O governador poderá responder por crime de improbidade administrativa. É inconstitucional. Por quê? Porque o salário tem natureza alimentar, é um direito social. O Estado não pode parcelar nem suprimir. A situação é dramática. Dramática mesmo. E o Ministério Público de Minas Gerais investiga a denúncia de superfaturamento na compra da merenda para os alunos das escolas municipais. Notas mostram que a Prefeitura de Betim pagou caro pelo quilo do frango e da salsicha. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar o caso e informou que o município encaminhou apenas parte da documentação solicitada. Por meio de nota, a Prefeitura afirmou que atendeu todas as exigências da promotoria e justificou o valor pago, dizendo que o frango tem o diferencial de já vir em cubos, cortado, sem pele e osso. O Sindicato dos Professores também fez várias denúncias sobre o suposto faturamento no Conselho de Alimentação Escolar. As investigações sobre a máfia da merenda em São Paulo revelam a farra com o dinheiro público. Na foto, o homem sorridente exibe maços com notas de 50, 20 e até mesmo R$2. O dinheiro, segundo a polícia, veio do pagamento de propina. Carlos Luciano Lopes era vendedor da cooperativa investigada por fornecer os itens da merenda a preços superfaturados. Ele chegou a ser preso, mas já foi liberado. Além do governo do estado, 22 prefeituras estão sendo investigadas. E a sexta-feira começou com protestos contra o processo de impeachment da presidente Dilma em algumas regiões do país. Em São Paulo, manifestantes fecharam diversas vias importantes da cidade. A Marginal Tietê ficou completamente interditada. Manifestantes também bloquearam a rodovia dos imigrantes, que dá acesso ao litoral sul do estado, além de vias no centro, a Avenida Paulista e o acesso ao eixo norte-sul. Os protestos se espalharam pelo país. Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte também registraram manifestações de apoio ao governo. E começou agora há pouco em Brasília a discussão do parecer sobre o impeachment na Câmara dos Deputados. A reunião deve se estender por todo o final de semana. O repórter Eduardo Ribeiro está no plenário. Ô Eduardo, bom dia para você. Qual é a situação neste momento aí no plenário na capital federal? Filho, amigos do Hoje em Dia. Perdão, César, tudo bem com você? Os amigos do Hoje em Dia, muito obrigado pela recepção. É exatamente isso que você falou, todo fim de semana mesmo. A impressão que a gente tem aqui do plenário da Câmara dos Deputados é que vão faltar horas para tanto debate. Um parlamentar acaba de me dizer que nós estaremos assistindo nesse fim de semana a um torneio, a uma competição de discursos. Nesse momento, o Democratas, pela liderança do partido, divide o seu tempo de fala, que é de 1 hora, entre alguns dos seus parlamentares até o número de 5. No máximo, 5 parlamentares podem dividir essa 1 hora, portanto, 10 a 12 minutos de tempo para cada um deles. A sessão aqui já tem 1h30 de duração, começou pontualmente às 9 horas da manhã, e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que definiu o rito da votação do processo de impeachment marcado ou previsto para o próximo domingo, teve uma espécie de vitória ontem no Supremo Tribunal Federal, que negou os pedidos para anular o processo de votação, para suspender o processo de votação. Entretanto, a Advocacia Geral da União teve também uma pequena vitória na sua argumentação, porque conseguiu enxugar
as acusações que devem constar no relatório final da comissão de impeachment, e é este o relatório que será votado no próximo domingo. Para que o processo passe para o Senado Federal, ou seja, para que a Câmara aqui autorize o Senado a abrir o processo de impeachment ou não, é preciso haver uma maioria qualificada, 2/3 dos 513 deputados, portanto, 342 votos. Nesse momento, o quórum aqui é de 301 parlamentares no plenário da Câmara. Nós ainda não começamos as votações, esse é o período de debate, de justificativas, e quando você diz que vai durar o final de semana todo, é porque nesse momento nós estamos assistindo a uma sessão que começou às 9 da manhã e só deve terminar às 5 horas da madrugada deste sábado, ou talvez, como disse o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, seja emendada a próxima sessão que estava prevista para começar no sábado às 11 horas da manhã, porque são 25 os partidos que vão falar e são 25 horas, portanto, dedicadas a esses partidos. Amanhã será o pronunciamento individual de cada um dos 513 deputados. Como eles devem ter cerca de 3 minutos para falar cada um deles, você tem mais 25 horas. Ou seja, resta saber se alguém aqui vai conseguir dormir até o momento da votação prevista para as 2 horas da tarde do próximo domingo. Miguel Reale Júnior, coautor do pedido de impeachment, César, foi o primeiro a falar na sessão que abriu hoje, falou por 25 minutos, disse que o impeachment não é golpe, que golpe é esconder, é sonegar informações à nação brasileira de que o país estaria quebrado. Ele falava sobre as pedaladas fiscais, sobretudo. José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, fez a defesa de Dilma Rousseff, dizendo que não há nem sombra de um crime de responsabilidade. E o jornalismo da Record, hoje em dia, continua acompanhando tudo ao vivo aqui de Brasília. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações. Vamos continuar a postos, né? Trazendo todas as informações para você e depois de mostrarmos, não é, como está a situação dentro do plenário da Câmara dos Deputados, na capital federal. Daqui a pouquinho vamos mostrar para você como está a situação do lado de fora também, não é? Com as manifestações das pessoas que são pró e das pessoas que são contra ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Dentro de mais alguns instantes. Aguarde. 600 mil óculos sem nenhuma procedência foram apreendidos numa operação da Receita Federal no centro de São Paulo. Acompanhe. Um comércio ilegal, perigoso para a saúde e que movimenta muito dinheiro. No ano passado foram apreendidos quase 9 milhões de óculos sem procedência no Brasil. São centenas de sacos, cheios de mercadorias. Em São Paulo, a Receita Federal recolheu cerca de 600 mil óculos nesta galeria, no centro da cidade. A galeria é especializada na venda de óculos de grau e de sol. Quando os agentes da Receita Federal chegaram, encontraram 16 lojinhas abertas. Apenas um comerciante apresentou os documentos e foi liberado. Todos os outros tiveram as mercadorias apreendidas. Segundo a Associação Brasileira de Indústria Óptica, os óculos contrabandeados respondem por 45% da arrecadação do setor. Isso, claro, sem pagar impostos. A maior parte desse tipo de material, a gente sabe que entra muitas vezes de carro, né, através do Paraguai, sem qualquer tipo de controle. Um problema para a economia do país e para a saúde da população. Esses óculos eles não estão tendo controle nenhum de qualidade, a gente não pode dar nenhum tipo de garantia para a sociedade. Você não estraga o joia, não? Estraga não. Estraga sim, é o barato que sai caro. Muito cuidado. E agora nós vamos falar de uma situação que aflige muitos pais. Eu quero inclusive perguntar para a garotinha de Ipanema, ô Ticiane, quando a Rafa está lá fazendo as lições de casa, você corrige, você ajuda, como é que é essa situação para você? Bom, é difícil ela parar para fazer lição, né? Porque ela fica na escola até as 3 da tarde, chega em casa, ela quer brincar. Mas daí eu falo, primeiro a obrigação, depois a diversão. Aí quando a gente para, geralmente ela sabe mais do que a mãe, viu, César? Mas quando ela erra alguma coisa, eu falo, pensa direitinho, faz direitinho. Agora tem dias que ela acha que ela tá certa. Aí eu falo, bom, então você vai mostrar para a professora assim que você chegar na tua escola para ver se realmente está certo. Porque a mamãe acha que você tinha que pensar mais um pouquinho. Agora, realmente é uma dificuldade, né? A gente não sabe se a gente está fazendo a coisa certa ou não. É isso mesmo, Tícia. Essa é a maior dúvida de saber se nós devemos ou não ajudar os filhos neste momento. Por isso, a repórter Elaine Cortez foi conferir o drama de alguns pais e conversou com uma especialista que dá dicas de como os adultos devem agir neste momento. Preste atenção. É assim que a luta começa.
Diversão versus lição. Disputa pesada. Na lição de casa de hoje, geografia. Os meninos tinham que responder qual é o ambiente mais saudável e seguro para as brincadeiras e o local mais adequado para soltar pipa. Parece um tema tranquilo, né? De diversão, entretenimento. Mas quem disse que o assunto interessa? A lição de casa é sempre uma batalha, uma guerra, principalmente para os pais. Davi e Daniel, trabalho dobrado. Não é fácil, não. É bem complicado, até porque cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um ritmo de ensino e de vontade mesmo de fazer diferente. O Davi, quando eu falo para ele, vamos fazer, ele reclama um pouco, mas ele vem e faz. O Daniel, ele já dispersa fácil. Se tiver, eu brinco que ele, se passar a mosquinha, ele quer seguir a mosquinha e esquece de fazer o que tem que fazer. Sempre nessa hora tem um que corre. Eu não vou fazer pra você, não. Outro resmunga, mas vai direto pra mesa. E o medo de não ter ajuda depois? P-O-R. Tudo junto. Ele quase não gasta borracha. Olha só quem dita a resposta. Porque pode tomar choque, escreve. Pode. Com espaço, isso. E quando a mamãe camarada só repete a pergunta, olha a carinha. Pensa, pensa e pensa. Quando é com escrita e principalmente quando força o cérebro que tem que processar mesmo, aí começa. Eu, no lugar dela, eu já teria estourado muitas vezes, porque às vezes as questões não desenrolam, ficam naquele voltando e eles não querem fazer, então às vezes é muito difícil mesmo. Irrita. Irrita muito. Eu sou um cara que eu sou calmo. Eu tento manter a calma, mas tem hora que eu não sei o que fazer. Na casa dos gêmeos de 5 anos, essa tarefa diária é da mãe. Quando o pai entra em cena... Às vezes, quando já está caótico, tem que ser um pouco firme nesse momento, por mais que doa, às vezes, por ele ser pequeno. Eu acho que a carga é muito grande para a idade deles. E a gente tenta criar uma unidade para que a gente possa falar a mesma língua e aquela história de não tirar a autoridade um do outro. Quando a missão se divide, tem choro na certa, dos filhos e dos pais. São os dois extremos. Primeiro, porque você quer que faça e que faça direito, né? Que faça de qualquer jeito, que tem que fazer. E dá aquela coisa assim de, é novinho, dá aquela dorzinha de mãe, né? De falar assim, é tão novinho, já ter que ter uma responsabilidade tão grande. O Hoje em Dia foi em busca do gabarito para aquelas questões que esquentam a cabeça dos pais. Afinal, lição de casa tem quantidade certa? Isso depende da filosofia de trabalho de cada escola, o que a gente respeita. Nem sempre quantidade de produção, isso não só na lição de casa, na nossa vida. Quantidade de produção está ligada à qualidade de produção. Acho que é importante as escolas pensarem na qualidade. Não existe uma quantidade limitadora. Às vezes, apenas um exercício pode tomar grande parte do tempo. Devagar, passo a passo, frequências diferentes, por exemplo. E essa complexidade vai ganhando espaço e a quantidade também. A lição de casa não é castigo, é treino. O objetivo maior nem é o acerto, acredite, mas o momento. Que a criança construa autonomia desde pequena. Se a gente não manda a lição de casa desde pequeno, as crianças não separam, elas não têm essa autonomia de separar um período para fazer um estudo. A longo prazo, o que a gente quer? Que esta criança, quando vir adolescente, lá no 6º, 7º ano, ela otimize e organize o seu tempo para o estudo. E funciona! Quer ver só? Convidamos um grupo de 9 alunos, cada um de uma série do ensino fundamental. Quem realmente gosta de fazer lição de casa nessa mesa? Ó, 1, 2, 3, 4. Nossa, 5 contra 4. Tá equilibrado, quase a metade. A aceitação varia de um para outro. As Júlias adoram lição de casa. Legal. Eu faço brincando. A gente recebe coisas novas pra gente fazer. Já a Manuela, alguns aninhos mais velha... Você passa o dia inteiro fazendo lição, dependendo da quantidade que eles mandam. E é muito difícil pra... Você tá lá aproveitando e aí tem que parar pra fazer lição. É desnecessário. O Fábio tem uma dica. O segredo é
não deixar acumular. Mas peraí, será que só o Davi e o Daniel que reclamam? Claro, óbvio que não. Diz aí, Rafa, você trocaria a lição de casa pelo quê? Vendo desenho, o que mais? Jogando joguinho. Jogando. E aí, a hora da lição de casa é um parto? É, chato. Muito. E você, Caio? Natação, eu tenho que ir pro clube, eu tenho que ir pro dentista, na maioria das vezes. E... como chama? Eu vou com meus amigos. O que pode amenizar essa lenga-lenga é estabelecer um horário fixo para a lição. Agora, chamada oral para os pais. Você corrige a lição do seu filho? Alternativa A, dá a resposta certa ou insiste até que ela finalmente apareça. Alternativa B, deixa ele errar sem culpa. Se você escolheu a primeira opção, nota 0. A prática é o que era acompanhar, checar com o filho se ele sabe o que é para fazer na lição de casa. Se ele trouxer dúvidas, explique de novo, né? Normalmente a escola já explica a lição de casa antes de ela ir. Mas cheque isso é importante. Rotina de horário, isso é importantíssimo. A criança não consegue separar uma parcela do tempo dela, agora eu vou fazer a minha lição de casa. Esse é o papel dos pais com parceria com a escola. Com o horário certo, firmeza, sem perder a tranquilidade e respeitando que aquele momento é dele e só dele, não vai demorar muito para que eles falem das tarefas, como quem diz o que não pode faltar no jogo de dama. Tem que ter o quê? Estratégia. Estratégia. E tem que ter concentração? Agora essa concentração, porque senão Então já sabe, né? Para você que encara a missão da tarefa todos os dias, a lição de casa de hoje é exatamente essa. Só acompanhar. E a gente acaba interferindo demais naquela lição. E a gente acaba dando respostas daquela lição. E a gente tira dos filhos a possibilidade de pensar. Eu adorei essas dicas, porque já sou eu em casa passando por isso. Agora, se com um é difícil, imagina ter 5 filhos para acompanhar nas lições de casa. Você lembra do casal que teve 5 bebês de uma só vez e que viraram notícia no Brasil inteiro? Pois é, as crianças já completaram seu primeiro aninho de vida. E para conhecer os desafios enfrentados pelos pais dos quíntuplos, o programa do Gugu mergulhou na rotina dessa família. Foram 24 horas de muitos cuidados, muitas mamadeiras, muitos banhos e, é claro, muito amor. Acompanhe essa maratona na reportagem da Tatiana Brasil. Estes são o Arthur, a Laís, a Gabriela, a Júlia e a Melissa. Os quíntuplos que emocionaram o Brasil. O nascimento dessa turma foi notícia em todo o país. Na TV. Os quíntuplos nasceram nesta segunda-feira em São Paulo. O parto precisou ser feito aos 7 meses de gravidez e foi na maior sala de cirurgia do hospital. Nossa equipe passou 24 horas na casa dos bebês. Não é fácil dar conta de quíntuplos. Nossa equipe chega pouco antes das 8 da manhã e o cronômetro começa a rodar. Os bebês acabaram de acordar, mas a casa já funciona a pleno vapor. A vovó prepara a primeira rodada de mamadeiras. Papai e mamãe se revezam nos cuidados. Troca de fraldas, de roupa, sem tirar os olhos dos bebês um minuto sequer. Elas são as terríveis, assim. A Melissa vai no embalo também, não fica pra trás. A Laís a gente chama ela de Lady Laís. Uma dama. Ela se vira sozinha, ela também é quieta, assim, né? O Arthur, a gente sempre foi, assim, pacatão, sossegadão, desde a barriga. O Arthur é o mais tranquilo deles? É o mais tranquilo. Agora, gente, como que tá pra se virar com todos eles? É viver pra eles. A gente vive pra eles. O leite dá energia e logo os quíntuplos começam a ficar agitados. Um empurrãozinho no sofá e pronto!
Um cercadinho é improvisado para deixar as crianças seguras na sala. Olha, mas é impressionante. Mal ela colocou o desenho, olha os olhinhos atentos. A família mora pertinho do mar, mas os bebês nunca foram à praia. Então, mãos à obra. No meio do caminho bate aquela fome. Ainda bem que a mamãe veio preparada. O dia está lindo. Nossa produção preparou um espaço seguro, bonito e bem confortável para os bebês. Um momento eternizado em cliques profissionais. No final, uma recordação única. O primeiro contato dos bebês com a água do mar. Uma tarde inesquecível. Bom, vamos pro banho. É agora que o bicho pega. É preciso uma força-tarefa, como na linha de montagem de uma fábrica. Vovó na troca de fraldas. Papai no banheiro. Um entra e sai de bebês. E lá vou eu me arriscar de novo. Agora a gente vai pro shampoo, né? Pensa num calor. Não sabia como eu ia fazer pra enxaguar a cabeça. Será que dá para descansar um pouquinho agora? Não de barriga vazia. A gente nem se dá conta. E quando vê, é hora do almoço. Todo mundo alimentado. Só que cheiro. É uma história toda, tá? Mais uma troca de fralda aqui, outra ali, e o sono logo começa a dar sinais. E aí a gente observa que o ritmo começa a dar uma desacelerada, tá entrando naquela fase de soneca de novo. Soneca da tarde. Fazemos um mutirão para a criançada dormir. O desafio é colocar cada um no berço sem acordar os outros, para não desencadear a choradeira. Tem sempre um que dá um pouco mais de trabalho. Ó, todos já dormiram. E quem continua aqui firme e forte resistindo? Dona Melissa. Olha aqui. Vê se essa criança tá com cara de sono. Um pouquinho. Ela sempre é a mais resistente. Ela é. Uma última checagem. Todos se rendem. Os bebês dormem e a mãe usa o intervalo para anotar o que aconteceu no dia. Tudo para o controle do pediatra. Terminado o relatório, ela prepara a próxima mamada e abre o coração. É uma lata dessa por dia? Uma lata dessa por dia. Vocês têm alguma lata em estoque? Temos
temos, porque nós ganhamos ainda de um senhor. Nós temos, se não me engano, 4 latas ali. Só tem leite então para mais 4 dias? Para mais 4 dias. Esse é um leite especial para prematura, ele é mais caro? É, um pouco mais caro. Então, assim, você sabe? Bem mais caro. Essa lata deve estar em torno de R$45. Fazendo a conta, com R$45 por dia, o gasto no mês chega a R$1.350. Isso só de leite. A maratona recomeça, tudinho de novo. Os quíntuplos exigem atenção e cuidados da família toda, em tempo integral. Desde o início assim, da gestação, o Júnior teve que largar realmente o emprego. E ao chegar em Santos, a gente achou que talvez já daria para ele voltar a trabalhar, né? Mas a gente percebeu que não, porque 2 pessoas não dá conta. Anoitece e, enfim, vamos descansar. Quer dizer, só depois deles, é claro. A dona Ângela não abre mão. Dorme com 5 no quarto. Eu fico na sala. Agora é a nossa hora. A gente tem que falar baixo, porque senão eu acordo. A senhora vai dormir aí. Minha avó vai dormir aqui, mas o bebê. Essa noite é tranquila. Vez ou outra, alguém resmunga e pede colo. Nada demais. Tivemos sorte, porque quando um chora de madrugada, acorda todo mundo. 7h30 da manhã, os quíntuplos despertam. Eu levanto logo depois, cansada, mas feliz com essa experiência. 24 horas com quíntuplos, uma rotina realmente intensa. Que Deus continue abençoando muito essa família. E a Ticiane Pinheiro, a garotinha de Ipanema, entrou no ringue e distribuiu porrada. Olha, isso aí é uma pequena amostra do que a Ticiane fez. Olha só, impressionante, né? Daqui a pouquinho eu mostro tudo isso pra você, porque agora a Ana Hickman tem um recado pra gente. É isso mesmo, Aninha, olha. Daqui a pouquinho tem a Ticiane distribuindo socos, você vai ver como é que isso tudo aconteceu. Há poucos minutos atrás, nós mostramos para você a situação de dentro do plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Agora vamos saber como é que está o clima lá fora, porque a repórter Alessandro Saturno está em frente ao Congresso. Ô Saturno, bom dia para você. Como é que está o clima neste momento aí na capital federal? Olá, César, bom dia a você que assiste ao Hoje em Dia. Nós estamos aqui, olha, num local bem privilegiado, em frente ao Espelho d'Água, no Congresso Nacional. Pelo menos por enquanto, vamos mostrar agora, olha, o clima aqui está tranquilo, a gente percebe o seguinte, que os manifestantes, muitos, estão vindo, andando, caminhando aqui em frente ao Congresso, mas a concentração deve ser mais intensa na votação de domingo e também na parte da tarde. A gente está vendo, César, um forte esquema de segurança montado em toda a esplanada dos ministérios. Foram colocadas grades ao redor aqui do Congresso Nacional e também durante toda a esplanada. A gente percebe também, César, se é possível mostrar, o cinegrafista, o Regis, mostrar para a gente, um muro que foi colocado com aço no meio, justamente para separar os manifestantes que são contra e favoráveis ao processo de impeachment da presidente. Do lado de cá, do lado direito, ficam aqueles que são favoráveis ao processo do impeachment. Do outro lado, ficam os manifestantes que são contra. A expectativa da segurança pública aqui é que um público de aproximadamente 300 mil pessoas venha para cá. 700 agentes da Polícia Civil e também 350 agentes da Polícia Legislativa estão garantindo a segurança aqui. Agora, César, só para a gente terminar, a grande expectativa também é que a presidente Dilma Rousseff divulgue um vídeo pedindo apoio de todos para esse processo, que esse processo não passe aqui na Câmara. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.
Obrigado pelas informações, Saturno. Uma ótima sexta-feira para você. E tomara realmente que tudo seja feito da maneira mais democrática e pacífica possível. Lembrando que hoje em dia vai continuar a postos para que nós possamos mostrar mais informações para você. Ainda hoje voltaremos trazendo mais notícias de Brasília e a Rede Record Televisão vai trazer sempre a melhor, mais ampla e completa cobertura de toda a votação do impeachment para você durante esta sexta, o sábado e o domingo também.